Êxodo 19, tá bom? Eu vou ler só alguns versículos aqui do capítulo 19, porque a gente vai... O tempo de hoje é mais no capítulo 20 mesmo, né? O estudo é sobre as leis, os 10 mandamentos, tá? 19, Êxodo 19... Versículo 16, tá bom? Vamos ler só alguns versículos aqui do capítulo 19. Versículo 16 diz assim: Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte Sinai, e então Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce e adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Esse é o cenário onde vai acontecer talvez o segundo momento principal da história de Deus com o povo aqui na terra. Por enquanto, porque certamente esse vai ser o terceiro quando o Senhor voltar. O primeiro momento, o momento principal, é a visitação de Deus na terra através de seu Filho, quando Deus se faz carne. Esse aí é inigualável, né? A gente vai ter, se Deus permitir, né? Se a gente estiver vivo, a gente vai ver com esses olhos que a gente está aqui agora, a volta do Senhor Jesus. Se a gente não estiver vivo, melhor ainda, que a gente já vai ver já agora, né? Na hora que morrer, já vê direto. Mas a gente vai ver esse espetáculo, né? Essa cena maravilhosa de Deus conosco, assim, de uma forma tangível, palpável. Mas esse momento que a gente está lendo aqui agora, é um momento assim, pela primeira vez na história, há uma concretude da presença de Deus assim, inigualável. O povo tinha acabado de passar do Egito, né? Eles tinham visto muita coisa, tinham visto muitos sinais, Deus fez 10 pragas acontecerem, elas foram fortíssimas. Eles viram o mar se abrindo, e essas coisas foram muito grandes, mas ainda não se comparava ao que eles estavam vendo agora. Moisés mandou o povo se preparar, porque Deus ia descer no monte. E preparou o povo e mandou eles saírem para ir ao encontro de Deus. Moisés falava e Deus respondia através de trovões. A terra tremia. Havia fogo e fumaça por todo lado. O espetáculo, diz Hebreus, era aterrador. As pessoas se seguravam de medo. Era Deus entre eles. Um negócio extraordinário. Aí Deus disse para Moisés: não deixa o povo subir não, porque eles estão em pecado. Se eles subirem, eu vou destruir eles. Pelo menos uma boa parte deles eu vou destruir. Mas sobe você e Arão. Você leu, você viu isso. E Moisés subiu, e você sabe que eles passaram 40 dias lá, né? Sabe-se lá o que bebendo, sabe-se lá o que comendo, mas isso pouco importa, porque eles estavam na presença do Senhor, e na presença do Senhor
a fartura, a plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Não se tem fome nem se tem sede, porque Ele é um rio de água viva e Ele é o verdadeiro pão, né? Então está saciado. Passou 40 dias, depois quando Ele desce, a confusão está feita, porque nesse intervalo, irmãos, 40 dias, eles conseguiram fazer um bezerro de ouro, com os pendentes, os colares e as joias, desses mesmos que viram o espetáculo. Eles fizeram um bezerro de ouro, e Arão explica assim: a gente pôs no fogo e de repente saiu um bezerro. O que é que você acha? Cabra safado, não é não, irmão? Esse merecia uma surra, né? Como é que você põe ouro no fogo e vira um bezerro, né? Mas essa foi a explicação de Arão. O espetáculo que Moisés viu quando desceu do monte era um carnaval com orgia, do jeito pior possível, né? Com orgia, inclusive com animais, bestialidade, coisa feia. E por isso que Moisés quebra a lei. O que a gente vai ler hoje, a gente vai ler sobre os 10 mandamentos, e a gente precisa entender toda a história para que os 10 mandamentos caibam na história de uma maneira que a gente não se confunda. Você deve ter ouvido ao longo da sua vida cristã. Se você chegou agora na igreja, talvez não ouviu, mas se você é já um pouco mais antigo na igreja, você já deve ter ouvido a perspectiva de que a lei e a graça, e quando se fala assim, é como se houvesse uma época onde Deus tratou o homem a partir da lei, e depois Deus resolveu tratar o homem a partir da graça. E isso é mentira. Deus nunca tratou o homem segundo a lei. Porque o homem que tropeçar na lei, seja no item que seja, ele morre. Mas ele morre consumido pelo Senhor. Então Deus sempre tratou a humanidade conforme a sua graça. Agora, a sua graça salvadora foi revelada plenamente em Jesus. Mas é pela graça salvadora de Jesus que Moisés foi salvo, que Arão foi salvo, que Abraão foi salvo, que todos os que estavam no Velho Testamento também foram salvos, porque eles esperavam. Hebreus 11 fala isso para a gente, com toda certeza. Eles esperavam pela concretização da promessa, e a concretização da promessa era Jesus Cristo. Então o texto que a gente vai ler é um texto sobre uma aliança, mais do que sobre uma lei, é sobre uma aliança. E a gente precisa descobrir onde é que Deus escreve essa aliança. Eu já subi lá no Monte Sinai, e se Deus me permitir, tiver vivo, tiver com condição de saúde, o ano que vem, no período lá do carnaval, eu vou estar subindo de novo, irmão. E não é para fazer carnaval não, é para chegar lá em cima e ver de novo aquele espetáculo. Lá em cima tem uma região, uma área, lá em cima, que parece, mas não é tão parecido assim, mas parece com uma mão mais ou menos nesse formato. É um local muito grande, maior do que essa sala, que você pode andar por ele. Semelhança de uma mão. E Deus escreveu a sua lei em pedras. Deixou essa lei em pedras. Por que Ele escreveu em pedras? Porque lá naquele local Ele resolveu escrever numa tábua de pedras. Se você olhar um pouquinho a história geral, você vai ver que o Código de Hammurabi, ele tinha sido escrito em pedras. E o Código de Hammurabi precede os 10 mandamentos. O Código de Hammurabi é um código que vem da Babilônia, da Babel. Vocês lembram de Babel, né? Daquela região lá de Babel, eles tinham um código de ética e moral. As civilizações antigas, como por exemplo a civilização do Egito, já tinha código de ética e moral. Eles já sabiam, tinham certeza que não era para assassinar ninguém. Eles tinham certeza que não era para ter adultério. Podia ter muitas esposas, mas não adultério. A traição era insuportável socialmente. Eles já sabiam que ninguém deveria estar cobiçando o que era do próximo. Os 10 mandamentos vai falar sobre isso. Quer dizer, que Deus é esse que aparece num espetáculo desse tamanho para simplesmente escrever em pedras aquilo que os seres humanos, de um modo geral, as culturas já possuíam, um código de ética e moral? Só isso. De novo.
Esse código de ética e moral já estava escrito lá no Éden, desde quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que ele está fazendo aqui, nesse momento, é fazendo uma aliança em pedra. E tem um sinal que Deus vai tratar no Velho Testamento o tempo todo, falando para o povo. Eu estou escrevendo em pedra porque o coração de vocês é de pedra. Mas eu queria que o coração de vocês fosse em carne, porque eu quero escrever a minha lei num coração de carne. E ele chama esse coração de carne de circuncisão espiritual. Circuncisão da alma. Uma aliança que quebra a pedra e transforma o coração em um coração sensível, um coração real, e não um coração de pedra. Deus sempre quis escrever a sua aliança, a sua relação com o homem no coração do homem. Nunca foi interesse dele escrever num livro, nunca foi interesse dele escrever em pedra. Por isso não se confunda, não pensa que Deus em algum momento quis tratar a gente a partir de um simples código de conduta ou uma simples moralidade para que os seus seres humanos soubessem seus limites. Muito para além disso que a gente lê aqui, a gente lê a história de Deus falando para o homem, como ele fez o homem lá no Jardim do Éden. O que é que compõe o interior desse homem? Quando a gente ouve a palavra coração, vocês vão lembrar o último estudo que a gente teve? Lembram ou não? 15 dias atrás, talvez a memória não lembre, né? Mas o último estudo que a gente teve aqui, a gente falou sobre o que é esse coração inteiro. O que é que significa isso? E é justamente esse coração que a gente vai descobrir, lendo os 10 mandamentos, a gente vai descobrir do que é que ele é composto. Os 10 mandamentos são a estrutura que compõe o homem interior, aquele homem que foi feito lá em Adão. A nossa estrutura, o que de fato nós somos lá dentro, no homem interior, lá no nosso íntimo. Para isso eu queria que você entendesse algumas coisas, senão você não chega lá. Você sabe que o texto foi escrito em hebraico. Você sabe que muitos dos textos escritos em hebraico são narrativos e outros textos são poéticos. São textos de sabedoria, que tem uma estrutura diferente, é uma língua semítica, é uma língua que tem uma origem, por um lado, uma origem na África e por outro lado tem uma origem na Ásia, ou seja, uma confluência de uma série de elementos. Os caracteres são diferentes, o alfabeto é diferente e a estrutura da língua é bem diferente. E a gente tem o texto em português, e o texto em português, ele é bom, mas ele não consegue captar uma série de coisas que compõem esse texto na sua estrutura original. Eu mandei hoje para vocês à tarde um estudo que eu aproveitei, especialmente da internet, buscando fontes, e eu mandei para vocês um estudo exegético. Eu sei, irmãos, que é difícil. E tem lá muitas palavras em hebraico que de repente assim você fala, isso aqui é como um jumento olhando para um palácio, né? A gente vê, é muito bonito, mas não entendo nada, né? Ou seja, eu sei disso, eu também sou assim. Eu também olho e não entendo muita coisa lá. Entretanto, por que eu mandei para você? Porque se você tiver um tempo que você queira aprofundar um pouquinho mais, mesmo que você não entenda o hebraico, você entende a construção que está sendo feita ali, de palavra com palavra, como é a estrutura textual. E o meu interesse em mandar o arquivo para vocês foi que vocês analisassem essa estrutura, como é que elas vão se formando e vão se estabelecendo essa linguagem, que é a linguagem de Deus, para falar com o povo naquela época. A partir disso, eu queria que a gente olhasse. Eu já mandei para vocês o texto, eu não vou ficar repetindo o texto aqui com vocês, estou falando o texto em hebraico, né? Mas eu queria que vocês vissem alguns elementos que ajudam a gente a construir essa linguagem hebraica, os elementos da gramática. Então vamos lá. As formas do imperativo, elas podem ser encontradas nos modelos dos verbos. Ele é utilizado sempre em uma ordem positiva, nunca negativa, no hebraico. Ou seja, na língua hebraica não existe imperativo negativo. Não existe. Só existe imperativo positivo.
O que é que acontece? Para as ordens negativas, utiliza-se o advérbio de negação em conjunto, fazendo uma construção. E é isso que eu quero explicar para você, essa construção que é feita. Quando se apresenta em forma de imperativo negativo, pode ser o verbo jussivo, é como se fala, ou o verbo coortativo. O verbo jussivo, ele é usado para fazer um pedido. Ou seja, ele tem a aparência de ordem de imperativo, mas na verdade é um pedido. E muitas vezes um pedido muito respeitoso, né? Em hebraico o verbo é conjugado no chamado imperfeito, que em português seria uma tradução normalmente feita colocando o verbo no modo subjuntivo. Em ambos os casos, o contexto é que auxilia na identificação do verbo jussivo. Ou seja, você vai ter que entender muito da estrutura textual para saber que se está falando no jussivo. Ou seja, que de fato aquilo não é imperativo. Aquilo é um pedido e não um imperativo. Claro que a pessoa que é nativo na língua vai entender claramente. Como, por exemplo, na nossa língua, quando a gente usa de ironia, de sarcasmo, como somos brasileiros e falamos o português do Brasil, na hora que se usa o sarcasmo, normalmente a gente entende. Na hora que se usa a ironia, normalmente a gente entende. Na hora que se usa o duplo sentido, e o brasileiro, muito mais do que o português, o brasileiro usa demais o duplo sentido, a gente entende. Por quê? Porque a gente é brasileiro. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa maneira de entender a língua. Assim são eles também. Ele parece como um reforço de um desejo ao se dirigir a quem pode satisfazer esse desejo. Então, é como se fosse um pedido de uma súplica, só que muito respeitoso. E parece, então, uma ordem. São exemplos assim, ó. Não te esqueças de tua promessa. Parece que você está mandando, mas na verdade você está pedindo. Não deixes o rei de ser piedoso. Não tragas dinheiro, mas sim prosperidade. É pedido, não é ordem. Mas se você lê como ordem, parece ordem. Por quê? Porque não existe o imperativo negativo no hebraico. O uso do imperfeito com o não pode sugerir tanto uma declaração indicativa negativa, como uma forte ordem negativa. Depende de como você interpreta, ou como você olha para o texto. Mais uma vez eu falo, se a gente fosse nativo, a gente certamente já entenderia de pronto. Mas a gente não é. Então, às vezes, está lá bem traduzido. Está bem traduzido no português. Mas a gente não entende porque a gente não entende a cultura hebraica. Irmãos, o que eu estou falando está dando para entender ou está ficando enrolado demais? Está dando para entender? Ou seja, por que a gente não tem essa cultura hebraica? A gente muitas vezes se perde no texto. Está bem traduzido. Mais uma vez, eu não estou falando que está errada a tradução. O ponto é que a gente não entende o que está lá na tradução por não entender a cultura hebraica da qual faz parte a língua, né? Como é que se aprende esse negócio? Preciso estudar hebraico para aprender isso? Rapaz, seria bom. Se você puder estudar hebraico para aprender isso, é muito bom. Mas eu vou dizer para você que mesmo que você estude hebraico, se você não estudar a cultura hebraica, especialmente a cultura antiga, a cultura bíblica, você não vai entender. Que é a mesma coisa que você falar do português que é falado no Brasil, o português arcaico de Portugal. Ou seja, tem uma série de termos, de maneiras de se falar, que a gente talvez nem entendesse, mas é português do mesmo jeito. A mesma coisa seria o hebraico de hoje e o hebraico bíblico. A gente precisa conhecer essa cultura bíblica. Como é que a gente aprende a cultura bíblica? Vou dizer para você, especialmente prestando atenção no que está lendo na Bíblia. Quando você lê com atenção o que é que está acontecendo, por exemplo, quando Abraão recebe os anjos, você lembra disso? Lembra? Ele está lá fora da tenda, chega os anjos, o que é que ele faz? Alguém lembra, não? O que é que ele faz? Primeira coisa, ele recebe. Pronto. O que é que ele faz? Ele recebe e diz para eles que eles vão ter que pernoitar e vão ter que comer da comida deles. Isso é cultura. Isso é a cultura hebraica. É a mesma cultura que você vai ver, por exemplo, no mundo muçulmano, que é essa cultura semítica. Ou seja, essa cultura de que se você chega na casa lá, tem que comer. E tem mais, naquela época assim, você vai ter que comer aqui. Agora, o que é que significava isso? Ia matar o cabrito, tirar a pele, tirar as tripas. Imagina, quanto tempo demora isso? É o dia todo, irmão. E tome conversa. E fica conversando e conversando. Aí eles se conhecem. É isso, né?
Faz parte da cultura. Quando você lê o texto e você não presta atenção, você perde. Quer conhecer a cultura bíblica? Leia o texto. Mas leia o texto, não passa por cima, se detenha. Preste atenção um pouquinho mais. Observe o que é que está acontecendo. Que história é essa? Quais foram os meios? Quais foram os processos que estão aqui? Lá em português mesmo, não precisa de você ir para o hebraico, não. No português mesmo você vai conhecer um bocado de coisa que faz parte dessa cultura bíblica, da cultura hebraica. O advérbio é enfático, né? Esse advérbio não é enfático, e destaca que está em vista uma ordem negativa. A utilização da partícula negativa com o verbo no incompleto tem sido entendida por alguns tradutores como um hebraísmo representado em português pelo futuro. É por isso que quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente lê no futuro. Não adulterarás. Mas o verbo não está no futuro. Mas é porque é um hebraísmo. Então se traduz no futuro, mas na verdade aquilo não é uma ordem. E é isso que eu queria que você fosse entendendo, tá bom? Então, não terás outros deuses. Não está no futuro, mas se está falando de uma condição que se tem hoje, que não vai deixar você chegar a esse tipo de caminho. Ou seja, você tem um elemento hoje dentro de você que não vai lhe deixar chegar àquele caminho de ter outros deuses. O que ele está afirmando não é o não, ele está afirmando a identidade que impede você de fazer determinadas coisas. Você entendeu, irmão? Ou não? Ele não está dizendo para você não fazer lá na frente. O que ele está dizendo é, você não vai fazer. Sabe por que não vai fazer? Porque você não é assim. Você não é assim. E porque você não é assim, você não vai fazer. Então o verbo aqui nem está no futuro e muito menos está numa voz imperativa. O verbo coortativo é aquele que indica a vontade do falante em fazer uma ação. Então, veja, vai ser traduzido no imperativo, mas se refere à vontade daquele que expressa, dizendo o que vai acontecer. Tem mais, no hebraico ele aparece na primeira pessoa. Não raro, ele aparece no plural, mas veja o que ele diz. Na tradução, é comum colocar o verbo no futuro. O plural costuma confundir. Ou seja, quando coloca dentro de uma expressão no plural, confunde a quem está recebendo. Mais uma vez, para quem faz parte da língua não confunde nada, mas para a gente são elementos da tradução que vão complicar, porque a gente tem uma língua muito diferente da língua hebraica. Talvez a língua inglesa, que é uma língua muito mais prática, seja muito mais semelhante à língua hebraica do que a nossa língua portuguesa, que é uma língua cheia de estruturas que complica. A gente tem uma semelhança, uma similaridade muito mais com o grego do que com o hebraico. E o inglês tem muito mais com o hebraico do que com o grego. O verbo, por isso que eu botei em amarelinho aí, tá? O verbo pode ser interpretado como uma ordem ou como uma indicação de promessa de que o falante tomará tal ação. Então veja, ele é colocado no imperativo dizendo que aquilo vai acontecer, não dizendo que precisa acontecer. E há uma grande distinção entre dizer para você, você precisa fazer isso, e eu dizer, vai fazer isso. Qual a diferença? O que é que você acha que é diferente? Se uma pessoa diz assim, rapaz, você precisa fazer isso. Ou chega e diz assim, sabe o que vai acontecer? É isso. Tem diferença para você ou não tem? Como você traduz isso? Né? É difícil. Só que você vai ter que lembrar que quem está falando é Deus. Deus está falando o que vai acontecer. E ele está traduzido para nós como sendo um imperativo. Mas ele está dizendo, designando, vai acontecer isso. Isso é minha vontade. Por isso, quando a gente está lendo os 10 mandamentos, a gente não está lendo um apanhado de regras, de imposições divinas. E é por isso, irmãos, que está no negativo. Porque se ele falasse de forma simplesmente no imperativo, positivo, no hebraico tem um positivo imperativo. Então, se ele usasse simplesmente o positivo, ele estaria simplesmente ordenando. Acontece uma coisa que eu queria que você entendesse, isso em qualquer cultura. A ordem, quando ela chega para nós, ela chega sempre de fora para dentro. Mas quando você fala a respeito do que a pessoa é sempre de dentro para fora.
E essa é a diferença entre o que Deus fala e o que os homens falam. Quando os homens falam conosco, dando uma ordem, eles falam de fora para dentro para nós. Quando Deus fala conosco, sem precisar da ordem, Ele fala do que a gente somos para fora. Desculpa, a gente somos está ruim, né? Do que a gente é para fora, do que nós somos para fora. Ou seja, Ele fala de dentro para fora. É por isso que a linguagem hebraica, quando fala que Deus falou, que Deus disse, a linguagem é falou ao coração. Falou ao coração. Toda vez no texto em hebraico está lá, falou ao coração. Falou ao coração. Ou seja, Deus não fala aos ouvidos. Deus não fala fora de você. Deus não fala de fora para dentro, como se Ele quisesse te convencer de que é isso que você tem que fazer. Mas Ele fala dentro de você, dizendo que é esse o caminho, seguir por Ele. Então, há uma distinção que precisa ser bem clarificada para nós. A justiça, o justo, o caminho reto, aquilo que a gente chama de santidade, que é expresso no comportamento, na ética e na moral. A justiça que normalmente para nós, homens, ela é expressa do lado de fora. E a palavra que é usada no grego é dikaiosune. Essa palavra dikaiosune é justamente o que Deus quer de nós, a justiça. A justiça é uma régua reta que avalia os passos. Quantos passos foram dados? No sentido da retidão. Dikaiosune, isso é a justiça. Para nós homens, nós sempre olhamos de fora uns aos outros. É por isso que pelo fruto a gente conhece uns aos outros. Nós olhamos de fora, nós o máximo que conseguimos ver, essa dikaiosune expressa nas passadas, ou seja, na maneira como nós andamos. Naquilo que a gente anda em retidão, um e outro olha e fala, não, é coerente, a pessoa está vivendo o que ela diz, ela é coerente, é verdade. E aí a gente chama isso, na prática comum humana, a gente chama isso de integridade. Ou seja, todo mundo está vendo que o que se diz é o que se é, então ele é íntegro. Para Deus não funciona assim. Para Deus Ele fala do que é reto dentro. Ele fala do que é reto, do que está dentro de você. O que Deus faz é pegar o dikaiosune e pegar essa régua de medir e colocar dentro de você. Está dentro. É por isso que Ele fala pegando você por dentro e falando sobre quem você é por dentro. A justiça de Deus é medida dentro de você. Ela nunca é medida fora de você. É por isso que Deus não se decepciona. Ele nunca se decepciona porque Ele sabe quem você é por dentro. E Ele sabe que quando você está agindo contrário ao que você é, quem está sofrendo, quem está perdendo é você e não Ele. Quando você está agindo contrário ao que você é, você está simplesmente obliterando a obra que Ele fez em você. Mas Ele sabe quem você é. E Ele sabe que o que você é vencerá aquilo que você pratica contrário ao que você é. Mas toda vez que nós agimos contrário ao que somos, nós faltamos com a integridade. Nós vamos falar depois disso, numa outra aula, falando sobre essa dubiedade de vida, que é possível. De fato, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. A gente peca. Entretanto, nós fomos feitos, dentro de nós foi aplicada a santidade de Deus. Então, a justiça e a retidão, a pureza do próprio Cristo está dentro de nós. E então é de dentro que Deus fala para nós. Os 10 mandamentos, portanto, é Deus revelando o que compõe essa justiça e essa retidão dentro de você. Vamos pensar assim, Deus fez o boneco, fez lá o boneco de barro. Deus pegou e soprou o espírito, estava faltando, sabe o que para o boneco? Esqueleto. O que é o esqueleto desse boneco no ser interior dele? O que é o esqueleto? O esqueleto dele é essa justiça, essa retidão, essa santidade que está expressa aqui nos 10 mandamentos. Ou usando essa analogia, fica bom para você? Ou não? Sim ou não? Fica? Entendeu? Ele está falando sobre, ele está tirando um raio-x de você. Quando você olha o raio-x, você fala assim, meu Deus, eu sou assim. É, você é assim mesmo. Desse jeitinho que está lá, né? Ele está fazendo um raio-x de você. Está dizendo, é assim que você é por dentro, filho. E eu queria que você entendesse o que é que você é por dentro. Tendo dito tudo isso, será que a gente consegue ir para as 10 palavras?
A tradição rabínica nunca usa mandamentos. Eles não usam a expressão mandamentos. Quem usa a expressão mandamentos somos nós evangélicos. Os rabinos e também os judeus, naturalmente, inclusive os judeus messiânicos, eles usam as 10 palavras. Porque eles entendem que não se trata de mandamento, mas se trata da expressão de Deus dentro de você. Se a gente entendeu isso, então as 10 palavras são a estrutura interna do nosso ser interior. Eu mandei isso para vocês, não mandei? Vocês dão uma olhada aí depois no grupinho, né? O que é que elas são? São os termos da nossa aliança com Ele. Ou seja, essa estrutura que Deus põe dentro da gente, essa estrutura se comunica diretamente com aquilo que Ele é. É a nossa relação direta. É o Wi-Fi, irmão. O negócio não quebra nunca. Está ligado direto, assim, ó, a gente com Ele. Deus não perde absolutamente nada, irmão. Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando Ele salva você e quando Ele imputa a você a vida do Filho dEle, Ele imputa a você o caráter do Filho dEle. Ele imputa a você a santidade do Filho dEle. E o que a gente lê nos 10 mandamentos é o que compõe esse homem interior do Filho dEle, que agora somos nós também. É no pertencimento a Deus, veja, não é no nosso comportamento, tá? Não é no nosso comportamento, mas é no pertencimento a Deus que finalmente a nossa identidade aparece. É no pertencimento. Ou seja, a nossa identidade só se revela de verdade quando nós vivemos em Deus. Não quando nós fazemos as coisas para Deus. Por isso Deus não está querendo o seu comportamento, mas Deus está querendo todo o seu coração. Quando você dá o seu coração para Deus, você é inteiro. E o seu comportamento acompanha o seu coração. Mas quando você tenta se comportar para Deus, Deus olha e fala assim, Ele está tentando na força dele, não tem nada a ver com a estrutura dele. Isso é Ele de fora para dentro. Ele de fora para dentro não é Ele. Ele só é Ele quando é de dentro para fora. Ok, irmãos? Está muito enrolado? Você sabia explicar esse negócio agora? Tem que explicar agora, né? Como é que você vai explicar para você mesmo esse negócio? Tem que explicar. Isso é muito precioso. E a gente observar isso é muito lindo nas Escrituras. É um Deus que nunca perdeu o seu povo, nunca. Ele sempre encontrou, porque Ele encontra dentro. Ele encontra os que são dele dentro deles. E os arrebata. Vamos para os mandamentos então? Agora eu espero que você tenha entendido. Você tem aí um textozinho, não? Tem um papelzinho, uma caneta, um negócio para escrever ou não? Tem? Será que vale a pena você escrever com suas palavras? Porque se você escrever com suas palavras, eu tenho certeza que você grava. Agora, se você só ficar assistindo a aula assim, você vai ficar enrolado. Bom, tem vídeo, né? Pode ser que ajude. Tem vídeo, tem... Não sei se ainda estão gravando áudio, mas se tiver em áudio também, acho que vai ajudar aí você a entender isso. Irmãos, mais uma vez eu vou falar. Isso é por demais precioso. Isso acaba com a ideia do legalismo, mas também acaba com a ideia da libertinagem. Né? Você não vai viver pecando, porque você não é isso. Mas também você não vai viver na força do seu braço. Eu vou tentar acertar, eu vou... E quando você acerta, você não diz assim, rapaz, veja, eu consegui. Rapaz, foi Cristo o tempo todo. O tempo todo é Ele que habita em você. Ele é quem é a retidão da lei dentro de você. O seu homem interior é Cristo. Ele aplicou isso a você no ato da sua morte. Ele aplicou essa vida. Primeiro mandamento está lá. Versículos 1 a 3. Eu queria que você prestasse bastante atenção nas palavrinhas que vão aqui nesse texto. Então falou Deus todas essas palavras. Você vai lembrar o que a gente acabou de ler no capítulo 19. O espetáculo aterrador
E então o povo ficou lá e Moisés subiu sozinho. E agora Deus vai e fala para Moisés aquilo que ele quer falar para o povo. Então ele diz: eu sou o Senhor. Eu acho extraordinário Deus não se apresentar como sendo eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou, ele fala um termo que é um termo de relacionamento. Eu sou o Senhor. Agora preste atenção, porque os termos nos quais Deus se relaciona conosco é no senhorio dele. E você talvez estranhe isso, mas é isso que garante para nós que a gente está salvo. É porque se a gente não estiver no senhorio de Deus, a gente está no senhorio do diabo. Mas não tem jeito do ser humano estar independente. Porque você foi feito, lembra disso, você quando foi feito lá no Éden, ou antes, né, lá na criação, quando você foi feito dependente. É da natureza do ser humano ele ser dependente. Ele sempre estará refletindo como uma imagem. Então ele é dependente, quer queira, quer não. Se ele não está dependendo de Deus, se o senhorio não é de Deus, ele vai para outro senhorio. Qual o outro senhorio que toma conta dele? É o diabo. E Paulo fala isso com todas as letras, sem tirar nem pôr. Ele diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, éramos obedientes aos demônios. É isso que Paulo fala lá. Era assim que estávamos. Por isso que Deus fala assim: eu sou o Senhor. Eu estou falando aqui da minha relação com você. Eu comando a sua vida. Sou eu que estou no comando. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Teu. Tem a ver com você. Essa é a minha relação com você. Agora, pensa em Moisés, acabou de ver aquele espetáculo gigante. E na hora que ele tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus falando a respeito de quem ele é, do que constitui ele, a primeira coisa que Deus garante para ele é que o senhorio dele tem a ver com um pertencimento. Não tem a ver com a história, não tem a ver com os propósitos de Deus, não tem a ver com missão, não tem a ver com absolutamente nada que Deus queira de Moisés, a não ser o próprio Moisés. Ou seja, o que é que Deus quer de nós, irmãos? Quer que a gente faça missão? Não. Quem faz missão é Deus. Sabe o que é que Deus quer de nós? Deus quer de nós o nosso coração. Deus quer de nós a nós mesmos. Jesus Cristo foi na cruz para nos ter. Não foi na cruz para poder a gente fazer para Deus, mas foi para Ele nos ter. Agora, à medida que Ele nos tem, Deus está em missão e Ele nos usa. Mas Deus não nos salvou para que a gente fizesse qualquer coisa para Ele. Está aqui: eu sou o Senhor, o teu Deus. E então ele fala desse antigo pertencimento para o qual o povo estava feito. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus está confrontando as ideias. Ele fala: você estava como servo lá, agora você é meu servo. Você pertencia a ele lá, agora você me pertence. Ele já confrontou os dois mundos. Está falando então que essa estrutura interna que você tem, ou seja, essa estrutura que a gente vai chamar de salvação, tá? Ou seja, a aplicação da obra de Cristo dentro de você, que faz você uma nova criatura, esse novo ser criado segundo Deus em Cristo Jesus, isso que você é, só tem a ver com o pertencimento seu a Deus. Deus não está deixando você livre para você tentar fazer a vida dar certo. Deus não está deixando você livre para você fazer aquilo que você acha que é melhor para Ele, ou para você mesmo, ou para a sua família, ou sei lá para quem. Não está deixando você livre. Ele já começa dizendo: você me pertence e eu sou o Senhor. Em outras palavras, aqui quem manda sou eu. Amém, irmão, ou não? Topa a relação nesse sentido? Talvez você sempre pergunta, né? É o que todo mundo pergunta. Mas então, cadê a responsabilidade humana? Está aqui a responsabilidade humana. Se Deus pedisse para você ir não sei aonde, pegar um diamante e trazer para Ele, você se esforçava e trazia o diamante para Ele. Você podia até morrer para trazer o diamante para Ele e você achava que era o cara. Mas sabe o que é que Deus pede para você? Ele pede para você assim:
agora você se entrega. Rapaz, me peço diamante, mas não me peço para eu me entregar. A responsabilidade de se entregar é muito mais difícil do que a responsabilidade de fazer qualquer coisa que Deus queira que a gente faça para Ele. Ou não. Se entregue. Essa é a maior responsabilidade e a única responsabilidade que você tem. Se entregar. Porque essa relação de pertencimento está na base da entrega, está na base do senhorio. Deus é senhor e você é comandado. Você é servo, você é filho. Ou seja, você é a parte protegida, você é a parte que pertence e é pertencida, mas você é a parte menor. Graças a Deus ou não? Imagine se fosse a relação entre dois iguais, onde a gente estivesse confabulando com Deus a respeito de alguma coisa. Não seria Deus. Não seria. Seria um ser equivalente a nós. Isso não vale, irmão. Nenhum de nós vai abrir o coração, nem vai entregar nada para um que seja equivalente. A gente só abre, por exemplo, o coração para a esposa ou para o marido, porque é por causa da confiança que a gente tem nele. Porque ele é maior. Senão, não está valendo. É nessa base que agora ele vai falar quem você é. Veja, isso que está escrito nos 10 mandamentos não é realidade para todos os homens da terra, não. Só é realidade para quem pertence a ele. Porque ele está falando da aliança. Ele não está falando daquilo que constitui o ser caído. Mas ele está falando apenas da aliança. Ou seja, para aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus, essa é a realidade. Então ele diz, aquilo que eu já expliquei sobre o imperativo e negativo, então ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Agora você lembra que Deus, quando fez você, Ele fez você à imagem e semelhança dEle. Você vai lembrar que quando Ele falou com Abraão, pela última vez, Ele disse para Abraão, Abraão, olha para mim, você lembra disso, irmão? Ou não? Olha para mim e ser perfeito. E caminha, olha para mim, caminha. Não caminha olhando para a terra, não caminha olhando para você. Olha para mim e caminha, Abraão. Quando Abraão é chamado por Deus para poder sacrificar o filho, na hora que ele diz, Abraão, o que é que Abraão diz? Diz, eu estou olhando para o Senhor. O que Deus está dizendo é, eu não quero você olhando para outro lugar. Porque não é assim que você é. Você foi feito em imagem minha. E a imagem olha para o dono dela. Você entendeu, irmão, ou não? Mais uma vez, a imagem não tem vida própria. Ela está intrinsecamente, faz parte da natureza dela a dependência. Então ele está dizendo, não olha para outra coisa. Não olha para outro pertencimento. Não olha para outro dono. Não olha para outro que se queira fazer seu Deus. Não olha. Eu traduzi assim, agora por favor, essa tradução aqui, ela é paupérrima, tá? É muito mais uma tradução do coração do que a tradução do texto, tá? Então você, por favor, não vai fazer essa Bíblia aqui, que essa Bíblia é apócrifa, né? Deus diz assim, você é meu, não se confunda. É isso que ele está dizendo quando diz, não terás outros deuses diante de mim. Ele está afirmando a identidade. Ele não está pedindo para que se faça nada, nada absolutamente, mas ele está afirmando o pertencimento. Você é meu, não olha para outro lugar. Você entendeu? É difícil isso? Não, não é difícil. Não é difícil. É da sua natureza, se você foi criado por Cristo Jesus, se você foi salvo, é da sua natureza olhar para Deus. É por isso que você está aqui nessa sala, irmão. Cansado, com sono, vontade danada de estar na cama, mas está aqui. Por que você está aqui? Por que você vem para a igreja? Por que você quer ler a Bíblia? Por que você quer orar? É porque está dentro de você. Agora, se você faz o contrário, de fora para dentro, você perdeu completamente o gozo da vida. A salvação está dentro de você. O Espírito veio habitar dentro de você. E Ele chama você de dentro para fora para viver para Deus e viver com Deus. Você olhar para Deus é a coisa mais natural da sua vida. Só basta você voltar a ser quem você é, que você olha para Deus e se deleita nele.
Mas enquanto você estiver tentando organizar a sua vida, ou seja, enquanto você não se rende no pertencimento a Ele, a sua identidade fica sem você percebê-la. Não é que não exista, é que você está adulterando a sua identidade. Mas ela está lá. Rendeu-se, na hora que se rendeu, a sua alma corre em direção a Ele. Você vai para aquele que você pertence. E aquele a quem você pertence também você sente como sendo Ele sendo seu. É um pertencimento mútuo. Isso é um amor extraordinário. Não é uma relação na base da moral e da ética, é uma relação na base do coração, na base real do amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Está entendido o primeiro mandamento? Então o que é que compõe lá seus ossos espirituais? A sua estrutura espiritual. O que compõe logo em primeiro lugar um pertencimento. Que diz para você, rapaz, não olha para outro lugar não. Você pertence a Ele. Não fica procurando outras estratégias. Não fica procurando outras salvações. Está apertado, irmão? Está difícil? Está na luta? Está no problema? Está no sufoco? Aí você começa a confabular, né? Na sua cabeça. Rapaz, se eu ligar para não sei quem, se eu fizer determinada coisa, aí eu começo a arranjar minha vida. Deus chama você a olhar para o lugar certo. Olha para Ele. Confia. Você pertence a Ele. Ou não? Então não olha para outro Deus. O Deus que eu conheço mais presente no nosso mundo hoje chama-se mercado. É o Deus Mamon, o Deus das riquezas, o Deus que promete para você segurança, estabilidade, promete para você recursos, promete para você aposentadoria, promete para você estabilidade financeira, emocional, promete para você estabilidade na família. Vai atrás dele para tu ver. Vai. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Você não é Deus. Ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu vou parar aqui só um minutinho para você lembrar de como você foi feito. Você foi feito à imagem, e Deus está dizendo, você não é Deus. Você não constrói imagem. Você está me ouvindo, irmão? Você não constrói imagem. Nenhuma imagem você constrói. Você não é Deus. Não faz parte da sua natureza constituir ou construir imagem. Toda vez que você está construindo uma imagem, você está usurpando o lugar de Deus na sua vida. E nós construímos máscaras sociais para poder vivermos. Estamos cheios de imagem que nós criamos para sermos vistos pelos outros. Ou não? Alô? Ou você é aquilo que você é? Aquilo que a gente normalmente entende como ética ou educação, para aqueles que estão sem Deus, é um padrão para sobrevivência. Para nós, muitas vezes, é maquiando aquilo que de fato é. Não haveria comunidade, não haveria sociedade se a gente não tivesse o padrão de educação, o padrão cívico mínimo de moralidade e de ética para a gente poder conviver, porque a gente mora no mundo caído, ponto. Mas nós que somos cristãos, nós já passamos desse limite faz tempo. Fomos feitos nova criatura e fomos criados segundo Cristo, ou seja, esse padrão de comportamento não serve para a gente, porque é pequeno demais. Esse padrão de moral e de civismo que a gente tem é pequeno demais. Jesus trata mais ou menos assim, alguém te dá uma tapa na cara, oferece o outro lado. Alguém vai lá e te prejudica, você vai lá e ora e abençoa ele, você ama o seu inimigo. Ou seja, o seu padrão está muito além do padrão da mediocridade, do relacionamento e da civilidade humana. Você não pertence à ética, você não pertence à moral desse mundo, porque dentro de você está estabelecido um padrão muito superior, mas muito superior. Ou não? Então não crie imagem. Para de criar imagem.
E você cria imagem à medida que você vai se educando. Aí você passa no concurso, você passa, sei lá, no vestibular, aí você passa, sei lá, nas competências, nos diplomas, nos cargos, e você começa a dizer, eu sou pastor, eu sou fulano de tal, que sou doutor, eu sou não sei o que lá, e você vai colocando todas as capas e as imagens que você quer que a sociedade lhe perceba, ou não? É imagem. Não faça imagem. Não faça. Tem uma mulher que se diz pastora. Eu falo assim porque eu não acredito que Deus chamou mulher para ser pastora, para oficialmente ser ordenada pastora, porque eu acho que isso é antibíblico. Mas tem uma mulher que se diz pastora, que ela tem PhD lá e não sei das quantas. E a história é mais ou menos assim, que chamaram ela para uma conferência. E aí perguntaram para ela assim, quanto é que custa? Ela falou assim, rapaz, custa nada. Eu estou indo como serva. Aí eles falaram assim, qual é o título da senhora? Ela falou, sou doutora de não sei das quantas. Agora, se botar doutora aí, tem que pagar. Porque eu indo como serva, você não paga nada. Agora, se você está querendo usar meu título, minha capa, para poder chamar as pessoas, então paga a capa. Mas não é assim, irmãos. Bota lá, fubá. Quem é que vai assistir? Depois eu te pago R$10. A verdade é que, sem a capa, a gente é o que a gente é. Mas a gente está criando essa capa. Entenda que quando ele fala de não farás imagem, não é só aqueles ídolos que tem, que a gente já conhece. Aí a gente fala da Igreja Católica. Está certo, não está errado. Mas a própria Bíblia que vai e diz para nós que a gente se torna semelhante àquilo que a gente faz e a gente adora. Ou seja, na verdade, toda vez que a gente cria imagem e a gente passa a seguir essa imagem, a gente está adorando a gente mesmo. É isso que a Bíblia fala. Então, quando ele está dizendo para você não fazer imagem, é dizendo para você não fazer imagem para você. E é interessante porque ele diz, tudo aquilo que a gente já estudou lá no comecinho do ano, quando estava falando para você não seguir a cultura, quando estava falando para você não seguir o padrão de sustento, quando estava falando para você estar livre dos padrões nos quais você estabelece a sua imagem, você está livre disso, ele agora está dizendo, fique livre, por favor, porque você não é isso. Você não é isso. Tem um videozinho na internet que é muito engraçado, uma pichotinha, uma menininha, tão lindinha, só que ela está toda maquiada e está horrorosa. Não sei se você já viu. E foi o irmão mais velho dela que fez lá um negócio horroroso no rosto dela, de uma maquiagem. E aí a mãe chega, aí fala assim, ô minha filha, o que foi isso? Aí ela fala assim, foi meu irmão. E o irmão está rindo, né? Ela está toda maquiada e ela é linda, mas ela está feia. Nós somos... Por favor, entenda, nós somos lindos aos olhos do Senhor. Ele quer refletir a imagem do Filho dele aqui na terra através de você. Aí você põe maquiagem, você fica horroroso. Ficou horroroso, irmão. Com as imagens que você cria a respeito de você. Ah, eu quero respeito. O que quer respeito? Você quer orgulho, quer vaidade. Não é respeito. Porque certamente se você for feito filho de Deus, trataram ele do jeito que trataram, você espera ser tratado melhor? É? Não farás imagem. Então ele diz, não as adorarás, porque o passo natural, isso aqui faz parte de um mandamento só. O passo natural quando se faz imagem é adorá-la, não tem jeito. Não lhes darás culto, porque eu sou, de novo ele chama o pertencimento. Você é meu. Você é meu. Não faz parte da sua estrutura, não faz parte da sua história. Não é essa imagem que você reflete. Você reflete a minha imagem. Você reflete a mim. Você não reflete a sua imagem, você reflete a mim. Não terás outros deuses, porque eu sou Deus zeloso. Então ele fala um negócio aqui que é puxado, irmão, e é forte. E ele diz que essa ideia de você fazer essa iniquidade, e a iniquidade aqui é justamente a construção de imagem. Ele diz, eu visito essa iniquidade
dos pais nos filhos. Aqui não está falando de maldição hereditária, não, pelo amor de Deus. Mas está falando do jeito que você educa seu filho, dessa falsidade de não ser quem você é o que seu filho vai herdar. Não sendo quem você é, mas sendo simplesmente aquilo que você quer que os outros vejam. Você não é sincero ou transparente, não é íntegro. Seu filho repete isso. E é impressionante que a gente veja na criança, ou não vê? Pais falsos, crianças falsas. Repetem o padrão dos pais. Os netos repetem o padrão. E assim vai, até que algum quebre. Mas ele fala, eu visito também a santidade, ou a coerência, a integridade, até 1000 gerações. Ou seja, gente que vive despojada, gente que vive sendo o que ela é, isso abençoa a sua casa e abençoa muito. Aí vai e faz curso, como é que é um curso para poder você ser um pai, ou para você ser uma mãe. Aí fica perdido, cheio de obrigações e imposições, quando aqui está bem simples. Ou seja, viva sem máscara dentro de casa, que seu filho vai ser uma bênção. Seu neto vai ser uma bênção. Agora viva sem máscara. Agora, por favor, não vai entender que sem máscara é você estar dando tapa um no outro dentro de casa, né? Porque isso é que não é nem cristão. Né? Porque eu sou assim. Não é não, você não é assim não. Se você é assim, então você não é crente não. Se você é a imagem do filho, rapaz, por que então não é o que você é? Mas esse padrão falso. E aí veja, irmão, eu preciso fazer essa aplicação. O que acontece hoje na igreja, de um modo geral, seja aqui ou seja na igreja que você escolher, o que acontece é justamente isso. A gente adotou um cristianismo que é comportamental e não um cristianismo que é de raiz, que é na essência, o que a gente é. Então a gente é muitas vezes uma falsidade gigante dentro da igreja. Aqui a gente é servo, aqui a gente é risonho, aqui a gente é amável, mas quando a gente está lá no trabalho, quando a gente está na rua, quando a gente está em casa, a gente está tirando pedra, a gente está sendo desonesto, a gente está sendo briguento. Ou seja, você é o que finalmente? Porque se você veste uma máscara de Cristo, aqui ele está dizendo, eu visito a sua iniquidade. Não pensa que eu passo despercebido por mim, porque não passa, eu visito a iniquidade. Você é o que você é. Se você é de Deus, qual a dificuldade então de viver como sendo de Deus? Agora, se você não é de Deus, irmão, então reconheça isso e peça a Deus misericórdia e diga, Senhor, me salve. A nossa vida com Deus não é operada por nós, é operada pelo Espírito Santo de Deus, que Ele fez habitar em nós. Portanto, não é penoso. É Jesus que diz, os meus mandamentos não são penosos. Não é penoso. É a vida natural, a vida de quem é. Deus está dizendo, na minha tradução aqui, bem horrorosa, você é meu adorador. Você não é um idólatra. Você não é um fabricante de imagens. Você não precisa viver maquiando a sua identidade para poder ser aceito, seja por quem for. Vou parar aqui um pouquinho. Nesse item, como é que você está, irmão? Como é que você é nesse item aí, nas suas relações interpessoais? Como é que você é? Você tem vivido assim, sem peso, a vida de Deus, ou você tem o tempo todo assim, sido uma penitência e um constrangimento constante para poder ser amoroso, ser gentil, ser ético, ser, gracioso. Estou falando que a gente não tem os hábitos do velho homem, mas despoje-se dele, porque você é nova criatura. Não é penoso. A gente tem os velhos hábitos, mas a gente não tem a velha natureza. O que é a favor de nós é a nova natureza, que combate os velhos hábitos. Pior seria se a gente tivesse a velha natureza tentando ter novos hábitos. Mas a velha natureza já passou. O velho homem já foi crucificado com Cristo. Então o que temos agora é uma nova criação, ou não?
É ou não é para você? Como estamos a respeito disso? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nome em hebraico diz respeito à identidade. Você não usará a identidade do Senhor em vão. E vão quer dizer a sua vaidade. Por isso ele está dizendo, você não vai dizer em nenhum momento que foi Deus quando foi a sua vaidade. Uma pessoa que chega e diz assim, rapaz, eu estou saindo da igreja porque Deus mandou. Se não foi Deus que mandou, você está debaixo de juízo divino, irmão. Eu vou sair desse emprego porque foi Deus que mandou. Se não foi Deus que mandou, você está debaixo de juízo divino, irmão. Você está fazendo está falsificando, você é um estelionatário. Você está falsificando a assinatura de Deus debaixo das suas decisões. E quando a gente falsifica a assinatura de alguém, a gente vai preso. Agora imagina Deus dizendo, rapaz, esse cara está usando meu nome. Está usando a minha identidade para dizer que as coisas que ele está fazendo é de Deus. Já pensou? Pensa nisso. Você dizer assim, foi pastor Sávio quem disse, é uma coisa. Depois eu lhe pego de umas tapas. Mas é uma coisa. Agora você dizer, foi Deus, pelo amor de Deus. Deus não brinca, Deus não vacila. Tem neguinho que está brincando direto, aí fala assim, não, foi vontade de Deus. Aí faz 3 meses, um bocado de besteira, depois diz assim, eita, eu me arrependi. Se arrependeu de quê? Da vontade de Deus? Se arrependeu da vontade de Deus, então não era vontade de Deus. E agora é a vontade de Deus? Não, agora é a vontade de Deus. Mas faz um bocado de besteira, aí daqui a pouco, 3 meses, já está fazendo outra besteira. E diz que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é você levar um tabefe. Para ver se acorda. Para com isso, irmão. Lembra que ele já começa falando sobre sua estrutura interna, dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, por favor, não autentica as tuas decisões, as tuas deliberações, não autentica usando meu nome. Porque meu nome não está debaixo desse negócio, não. É o contrário. Eu é quem faço o plano e você só segue. Eu sou um Deus zeloso. O Senhor não tem por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Agora, claro que o nome dele em vão não é quando você diz assim, ai meu Deus. Não é isso que é o nome de Deus em vão. O nome de Deus em vão é quando você usa a identidade dele para afirmar alguma coisa que você está fazendo, ou que você está querendo. É quando você concorda e dá um amém numa coisa que não é vontade de Deus. Não é projeto de Deus. É isso que é o nome de Deus em vão. Ou seja, você está usando as credenciais divinas para autorizar, autenticar um negócio que Deus está fora e está dizendo assim, eu me aborreço desse negócio. Me aborreço. Olha, irmãos, é cada um que aparece. Apareceu uma vez, faz tempo, graças a Deus, faz bem tempo esse negócio. Apareceu uma vez uma pessoa no meu gabinete. A pessoa estava querendo simplesmente pular fora do casamento, estava vivendo uma vida de adultério e falou, é porque eu acho que é a vontade de Deus. Diga que se às vezes não dá, como pastor, não dá vontade de você virar a muqueca assim, tá! Como é que você está no adultério, está dizendo que é a vontade de Deus? Mas a gente é assim, irmãos. Para as vontades da gente, a gente vai lá e bota o nome de Deus. Aí ele está fazendo, não ache que eu vou ficar como abestalhado nisso, não. Se a gente tem zelo com o nome da gente, alguém vai lá e, rouba, faz qualquer coisa com o nome da gente, a gente já fica irado. O mês passado, o meu cartão de crédito foi clonado, compraram lá na Boticário pela internet, compraram R$1.000. E depois compraram lá não sei o quê, R$7.000. Eu fiquei tão manso. E era só meu cartão. Graças a Deus eu cancelei tudo, graças a Deus não tive prejuízo nenhum. Mas eu fiquei assim, a gente fica com o nome da gente, com um cartão, com uma besteira de dinheiro a gente fica. Imagina Deus com o nome santo dele. Por favor, irmãos. Deus está falando para você, uma vez que não existe um mandamento negativo, o que Deus está falando para você é meu dependente. Você não é autônomo. Você não
não tem vontade própria. Você não tem caminho próprio. Você não tem decisão própria. Você é meu dependente. Você depende de mim. Você entende isso, irmão, ou não? Por isso, mais uma vez eu falo. A grande responsabilidade da gente, a grande responsabilidade humana na história, não é fazer nada para Deus, não. É se entregar. É se render. Faça isso. Quando você fizer isso, eu vou dizer, rapaz, você é um crente maduro. E toda vez que enfrentar uma bronca, que enfrentar um negócio que vai contrário a você, contrário aos seus desejos, contrário à sua imagem, você vai lá e se rende. Aí eu vou dizer, rapaz, você é um cara maduro, você é um cara de Deus, você é uma menina de Deus. Estou vendo aí que você tem um caráter de Cristo, porque você se rende. Você não faz seu caminho, você não faz seu desejo, mas você se rende. Então estou vendo aí um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora, por favor, você vai lembrar quando estudamos sobre o Shabá. Lembra disso? Que Deus abençoou o sábado para o santificar, para o consagrar. Você lembra disso, irmão? E esse era um método de Deus dizer para mim e para você que nós caminhamos limitados. Nós temos limites. E por isso Deus estabeleceu o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus deu o ritmo na sua criação para que eu e você entendamos que nós também temos que ter ritmo. E o nosso ritmo é quando Deus para, a gente para. Quando Deus trabalha, a gente trabalha, porque a gente é a imagem de Deus. Então não me venha com esse negócio, não é porque eu estou na universidade, a universidade está me pegando, não é porque eu tenho meta para pagar, é por isso que a meta que eu tenho, senão eu vou ser demitido. Não me venha com essas coisas, irmão, porque isso não corresponde àquilo que você é. É sua ganância, é sua ambição, é o seu medo, é sei lá o que está lhe dominando, mas não é Deus, nem é o Espírito. Portanto, você está agindo contrário à sua natureza. E toda vez que você age contrário à sua natureza, toda vez você vive infeliz, você vive insatisfeito, você vive fora de ordem na sua própria existência. Tem o sábado. Que sábado é esse? É o sábado do ritmo de Deus. É por isso que é para o santificar, ou seja, é para separar do uso comum. E nessa separação, Deus se revela para você equalizando tudo. Lembra que é da obra que Deus fez, que Ele santificou, que Ele consagrou, que Ele separou do uso comum. Ou seja, Deus pegou os 6 dias e no sábado Ele santificou toda a obra que Ele tinha feito. Ele fala isso para a gente também. Eu quero que você faça a mesma coisa. Ou seja, você tem um ritmo de trabalho, mas você precisa parar para poder colocar tudo isso na agenda de Deus e não na sua, porque senão você vai se perder. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia Deus descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você pode dar uma lida, por favor, aí, o que está aqui nos 3 pontinhos? Alguém pode ler? O que está nos 3 pontinhos? Não sabe o que é, não? Aqui, vou ler. Versículo 9, versículo 10, versículo 11, diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ele repete o que foi feito no 7º dia, trazendo para nós a instrução. Lá em Israel, quando a gente está no sábado lá, você está, por exemplo, se você está no hotel, você estiver no último andar lá do hotel, o hotel for alto, irmão, é um negócio, suplício, porque o elevador para em todos os andares. Todo dia de sábado lá o elevador para em todos os andares, para você não ter que apertar o botão, para não fazer nada. Para não fazer nada, você não aperta não, ele só. E quando desce também, desce todos os andares, parando em tudinho, para você não apertar o botão. Eu queria apertar. Porque é o exagero deles lá, é a maneira deles entenderem. Agora, é lindo você ver uma nação que respeita esse princípio. Os comerciantes param.
A vida para, você vê as famílias juntas, você vê os parques, você vê as pessoas vivendo. É um negócio lindo. Lindo. Tem os exageros. Custava nada eu apertar o botão do elevador. Mas tem muita coisa bonita. A gente não para. E aí a gente vai ter uma série de palavreado para explicar. E eu não estou falando, veja só, eu nem estou falando que tem que ser no domingo isso. Mas o que eu estou falando é que tem um ritmo. Eu estou pegando realmente a essencialidade do texto. É certo que a gente poderia conversar bastante sobre guardar o domingo, por exemplo. Mas eu não estou nem indo para isso aí, porque a gente nem teria tempo. E não é isso que o texto está puxando a gente hoje para poder falar. Mas estou falando para você, se você não para, certamente você está vivendo fora do ritmo e da integridade que Deus fez você ser. Vai trazer problema, e vai trazer problema rápido. E não é só problema no corpo, não, é problema na alma. Porque seu coração precisa parar. Quando falo coração, por favor, entenda. Aquele seu ser interior precisa parar, precisa voltar-se para Deus, santificar a obra que você fez durante a semana. Você é meu seguidor. Essa é a minha tradução a respeito do sábado. Você me segue. Se eu paro, você para. Se eu ando, você anda. Se eu trabalho, você trabalha. Você não faz as coisas no seu ritmo. Você é meu seguidor. Você é seguidor do Senhor? É discípulo, irmão? Ou não é? Sim ou não? Vou parar nesse 5º mandamento, tá bom? Semana que vem a gente pega os outros 5 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Explicar minimamente qual é a construção que está aqui. Naquela sociedade não havia aposentadoria. E a pessoa que ficava mais idosa, ela não tinha mais condição física mesmo de trabalhar na roça, de trabalhar tangendo o gado, de trabalhar um trabalho braçal pesado. Como é que fazia? Você não podia mais ir para a produção, você não podia mais estar trabalhando num trabalho que fosse minimamente no sol. Como é que você faz? Entra em casa e morre. Os filhos, assumiam o controle disso. Não estou falando do controle da empresa, não. É o controle do campo, é o controle do rebanho, o controle das fontes de subsistência. Os filhos assumiam isso. E os pais agora passavam a ser dependentes dos filhos nessa vida. Eles recebiam os proventos que vinham dos filhos. Honrar o pai e mãe traz essa ideia de que agora o pai e a mãe estão dependendo. Nossa sociedade não é assim não, irmão, ou é? O que eu vejo é o contrário. Eu vejo os pais idosos, às vezes assim, já bem idosos, e ainda pagando as contas dos filhos, ou não? Já dos netos, depois dos bisnetos, e toma a pagar. Eu só vejo isso. Agora, por que essa geração que foi antes, dos que já estão mais velhos, essa geração foi uma geração que pegou um tempo na economia, ou pegou um tempo na sociedade, que teve condição de fazer isso, tinha uma estrutura formada para isso. Hoje em dia, uma pessoa que vai casar, um jovem lá, 20 e poucos anos vai casar, aí tem que ter um apartamento. Como é que ele vai ter um apartamento? A maioria dos que são mais velhos aqui, para poder ter apartamento, teve depois dos 40, e pagando as duras penas. Aí com 20 e poucos anos o menino tem que ter apartamento. Ele vai pagar com o quê? O dinheiro do pai. O pai trocínio, o avô trocínio, o latrocínio. Vai lá, vai. Porque a sociedade está assim. Então, a gente não tem uma sociedade que esteja estabelecida nesse padrão. Então passa a ser o quê? Honrar o pai e a mãe. Passa a ser o quê? Passa a você entender esse ritmo no qual o seu pai e sua mãe vivem, e de alguma maneira você tentar ser útil, tentar ser abençoador. Ou seja, você não pode ser indiferente a ele. Eu acho que uma das coisas que a gente mais desonra pai e mãe, assim eu acho, é a maneira como a geração mais nova hoje tem usado o avô, a avó, deixado as responsabilidades sobre eles. E eu acho que isso desonra.
e gera uma dependência emocional terrível. Estou falando o que eu acho, irmão. Quem quiser que ache do seu jeito. Para mim esse texto se aplica nisso. Não vai ser necessariamente, pode até ser dando um recurso, uma ajuda financeira, sei lá, paga um plano de saúde, paga um negócio que possa pagar, mas não acho que é nesse viés que se aplicaria isso hoje, não. É honrando, é ajudando a pessoa a se sentir útil, mas sem você tirar dela, sei lá, o osso. Porque o que eu acho que essa geração mais nova está fazendo é tirar o osso. Eu vejo, coitado dos avós, hoje não tem direito de ter vida, porque os pais e as mães saem, vão passear, vão para viagem, vão chegar, e quem fica com o osso? Embala que o filho é teu, miserável, ou não é? Mas o avô e a avó não tem direito a viajar, não. Por que não tem direito a viajar? Porque vai ficar com o netinho. Oi. Bom. O que é que o texto para mim está falando? Como eu traduziria isso? Deus está afirmando uma identidade, um aspecto dele mesmo. Deus é um ser comunitário. Deus habita em Santíssima Trindade, em uma perfeita unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. O que ele está dizendo é, você também sempre foi um ser comunitário. Você nasce numa casa, depois você constitui família. Você não pode se esquecer disso, você não pode jogar fora isso. Isso faz parte do seu elo vital. Não pode. Como é que você vai honrar? Eu acho que está estabelecido só a essência. A honra tem que ser estabelecida dentro do padrão que está necessário. Mas honra. O que eu vejo é, a gente tira o sangue dos mais velhos e ainda por cima desrespeita verbalmente. Não os quer nas principais festividades, nas principais reuniões, mas para deixar o netinho, para pagar o apartamento, mas para ajudar na feira. Amém? Bom, você pensa aí que eu penso aqui, tá bom? O que a gente está vendo então é que os 10 mandamentos, muito mais do que ser um padrão de moral e um padrão de ética, é Deus afirmando a identidade interior, aquilo que compõe a estrutura do ser interior daquele que foi nascido de Deus, daquele que foi salvo. A gente viu 5 partes, próxima terça-feira a gente vê mais 5 partes, tá bom? Para a gente não ficar cansativo demais hoje, tá? Queria que você pensasse nisso que a gente já caminhou. Eu vou passar aqui mais rápido. As 5 partes primeiro aqui. Você é meu. Você é adorador, não é idólatra. Você é dependente, não é autônomo. Você é seguidor, você é comunitário. Você é assim. Faz parte do que Deus fez você ser desde o Éden. Os 10 mandamentos ensinam sobre uma relação com Deus nas seguintes bases. Estou finalizando com isso aqui. Desejar a Deus, amar a Deus, concentrar-se em Deus, não permitir que pensamentos interrompam as suas orações. E oração aqui não é reza, mas orações é justamente quando sua alma volta para Deus para falar o que a vida está sendo. Por isso ela é no dia a dia, ela não precisa necessariamente de um ambiente secreto para que ela exista, porque ela existe em qualquer lugar, em qualquer hora, na hora que você fala com a sua alma a vida. Não deixa que pensamentos comecem a roubar aquilo que você deveria fazer costumeiramente com Deus. Ou seja, em vez de você fazer projetos e soluções, ora. Você entendeu ou não? Ora. Você fica, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Fala para Deus, Senhor, estou enrolado, não sei nem como é que eu vou resolver isso. Eu estou precisando muito ver do Senhor como é que eu vou resolver. Fala com Ele, em vez de ficar, vou ligar para não sei quem, vou fazer não sei o que. A gente se enrosca, irmão, depois fica com um nó cego. Sentir prazer nas conversações com Deus, esses diálogos. Aí eu estou falando de Deus falar com você. Eu estou falando de Deus falar no seu íntimo, eu estou falando de Deus falar pela palavra, de você abrir o texto. Por falar nisso, como é que está a leitura da Bíblia, irmão? Cri, cri, cri. Os grilinhos ficaram tudo. Estamos firmes?
Pense numa... A gente está firme que só uma geleia, né? Aquele negócio... Irmão, estamos firmes. É para ler a Bíblia, irmão. Não é brincadeira, não. É para ler até o final do ano a gente chega em Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, amém? Para quem entrou depois, mas para quem entrou no começo, dá. Se você está no ritmo bom, dá tranquilo, né? Ok. Não ser autossuficiente e desapegar-se das coisas que normalmente você reputa como sendo as mais necessárias para você ser feliz. Que são materiais, não tem jeito. Desapega, irmão. Desapega, OLX, né? Não. Mas desapega com o Senhor, vai lá, lança sobre Ele. Lança. A gente vai voltar a esse negócio aqui na próxima aula, mas eu precisava fazer esse fechamento, tá bom? Eu acho que basicamente isso que a Bíblia está falando, a gente pertence a Deus e Deus pertence a nós. E é agora nessa relação que a gente se entende com a vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela vida da palavra. Obrigado porque o Senhor tem ensinado a gente um caminho sobremodo excelente, Pai. Obrigado porque o Senhor disse para nós quem somos e precisamos mais disso do que o pão, do que o ar, do que o que beber, Pai. Ajuda-nos nesse sentido, em nome de Jesus. Amém.